Bom dia, graça e paz, Shabbat Shalom a todos vocês que estão entrando aqui nessa aula de imersão da jornada bíblica no dia 4 de julho de 2020. Hoje comemora-se a independência dos Estados Unidos, não é verdade? 4 de julho, gerou até um filme famosíssimo com Tom Cruise. Shabbat Shalom, sejam todos bem-vindos, todo mundo que já está entrando aqui, que bom recebê-los, glória a Deus pela vida de vocês. Estou vendo que vocês estavam já atentos aí ao online da live e rapidamente já entraram. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida. Que bom, que bom, que bom nós estarmos aqui. Realmente, ó, é um quadro dos muros ocidentais lá em Jerusalém, ó, Isabelle, que eu tenho aqui atrás, e eu uso esse quadro para orar por Jerusalém. Eu coloco minhas mãos nos muros de Jerusalém todas as vezes que eu oro por Sião. Então eu tenho esse quadro aqui no meu escritório, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Peraí. Deixa eu tirar aqui, ó. E ele é interessante, ó. Aqui, primeiro, peraí que eu vou inverter a câmera. Vamos lá. Ó. Mostrar rapidinho aqui para vocês. Aqui primeiro, ó, eu tenho dois quadros, o Bom Pastor, ok? Com o Salmo 122 que diz: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos todos os que o amam. Tá vendo, ó, o pastor aqui com as ovelhas, olhando para a cidade de Jerusalém, né? Aqui eu tenho um outro que diz Jerusalém, né? O segundo período do templo, né? E o período do segundo templo. E aqui, ó, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que minha mão direita fique mirrada, né? Que ela se encolha. Então, esses dois quadros aqui eram duas camisetas que eu ganhei a primeira vez que eu fui para Jerusalém, em 2001. E aí depois a camiseta ficou antiga. Minha mãe, quando eu casei, minha mãe pegou as camisetas e transformou em quadro. E eu amo esses quadros aqui. Aí aqui eu tenho, ó, Isabelle, dá só uma olhada. Isso aqui é um quebra-cabeça de 1000 peças, acho. É 1000, Rô? 1000 peças dos muros de Jerusalém. Então, todas as vezes que eu oro por Jerusalém, eu oro aqui nos muros. E aqui eu tenho outro quadro que eu ganhei de um discípulo uma vez, que é o Salmo 67 em figura de menorá. Amém? Então são os quadros que eu tenho aqui, ó, na parede do meu escritório. Tá vendo? Ó, vou filmar aqui para ficar agora mais bonito, assim, ó. Tá certo? São os quadros que eu tenho. Então, toda vez que eu oro pelos muros, eu venho aqui, pá, ponho as mãos nos muros de Jerusalém. Na verdade, meu escritório, ele é todo profético. Eu não tenho nada aqui no escritório que seja secular. Tudo é profético, né? Ó, as fotos aqui da geração Gênesis, tá vendo? Ó? E aqui as coisas que eu trago de Jerusalém também, todas as coisas. Aqui os quadros, ó, Pai e Mãe de Multidões, que nós ganhamos de um discípulo. Então, aqui é tudo profético. E aqui a mesa, né? Com um pouquinho livro, né? Ó, para poder fazer uma jornada bíblica. O que Deus não requer de nós, não é verdade? Amém? Glória a Deus. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Todos muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que bom estarmos aqui para o encerramento desta jornada semanal através de uma imersão que vai ser linda. Eu estou muito, queridos, eu estou muito entusiasmado com esse momento aqui, porque nós vamos fechar essa história de Esther de uma forma espetacular. Jesus que vai fazer isso, lógico, o Espírito Santo, e eu tenho certeza que você também está desejoso em receber aquilo que Deus tem preparado para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Então o que nós vamos fazer? Sábado é dia de acordar as pessoas mais cedo, toca nesse aviãozinho aí agora e dispara para a tua lista de transmissão, porque mesmo que a pessoa acorde um pouquinho mais tarde, perca o horário, como hoje são
horas a mais de estudo, dá tempo dela entrar ainda e receber bastante, amém? Todos que já entraram, bom dia, Boker Tov, Shabbat Shalom, estamos no Shabbat do Senhor, amém? E eu estou aqui, ainda que de uma semana bem intensa, porque eu fiz um congresso da visão celular no Rio de Janeiro, né? E esses 4 dias eu ministrei de terça até ontem à noite, mais a jornada bíblica, mais a live Vivendo o Propósito. Ainda tentei entrar na live do Joãozinho ontem à noite, mas o celular não deixou. Acho que ele falou, não, chega de falar. Amanhã você tem live, você tem imersão, vai descansar. Aí eu fui descansar para nós podermos estar juntos aqui nesse dia em nome de Jesus, amém? Só quero saber quem é que tá entusiasmado para aquilo que Deus vai falar nessa manhã. Você se expressa aí agora, solta coração, coloca a mãozinha, coloca amém, coloca Shabbat Shalom, coloca alguma coisa aí agora, se expressa de alguma forma, é a forma de você unir comigo agora esse entusiasmo para a gente ouvir muito do que Deus vai falar conosco em nome de Jesus, amém. Enquanto você vai pôr aí seu coração, sua mãozinha, eu vou rapidamente fazer uma oração e nós vamos agradecer ao Senhor por essa semana. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Ti declaramos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que será eternamente, o Deus de bondade, de amor e de misericórdia. Agradecemos por mais um dia de vida, por mais uma semana em que o Senhor nos conduziu até esse Shabat. Obrigado, porque Tu tens nos amado de tal forma que só do Teu amor nos sentimos supridos, consolados, renovados. E eu quero desde já entregar a Ti, Pai, esta jornada bíblica. Obrigado por todos os ensinos. O Senhor levantou tantos princípios importantes, Pai, nos conduzindo por um caminho, por uma história tão incrível que é o livro de Esther. Pai, nos revelou a verdade bíblica, a verdade histórica, nos revelou princípios de uma vida de santidade, de humildade, de cumplicidade com o Teu propósito. Nos mostra, Senhor, como devemos nos comportar diante das autoridades, como devemos conduzir as nossas vidas sem quebrar princípios da Tua palavra, para que o Senhor possa mover a Tua mão, para que o Senhor possa estabelecer o Teu plano no nosso meio, em nome de Jesus. O Senhor é soberano, Pai, e nessa manhã queremos Te louvar e Te agradecer. Cobre-nos com o Teu sangue, reveste-nos de toda a armadura de Deus e que o Senhor repreenda tudo aquilo que se levanta contra o Teu conhecimento, contra a Tua palavra, contra a Tua verdade. Entregamos corações e mentes ao Senhor, levamos nossos pensamentos cativos à obediência em Cristo Jesus. E cremos, Pai, que o Senhor falará conosco nesta manhã. Obrigado por cada vida que está aqui nessa live, cada aluno dessa jornada bíblica. Obrigado pela participação, pelo empenho, pela busca deles. Pai, cada dia aprender mais, em compartilhar também, Senhor, ensinamentos. Tem sido tão acrescentador para a minha vida, Pai, esse tempo. E eu Te louvo porque o Senhor decidiu me usar esse tempo também em nome de Jesus. Abençoa agora essa transmissão, Pai, e que possamos, nesse sábado, sermos poderosamente edificados no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. E todo o povo diz amém. Amém, queridos? Então vamos lá. Vamos dar sequência aqui na nossa jornada bíblica, lembrando que o rei Xerxes, rei persa, né, um dos reis da dinastia Medo-Persa, que dominou praticamente todo o Oriente Médio, Ásia Menor, Europa, e teve uma grande conquista territorial. Eles dominaram quando Jerusalém já estava cativo na Babilônia, ok? E esse império montou a sua capital em Suzã, bem pertinho da Babilônia,
ok? E ali existiam muitos judeus dispersos, porque em todo exílio, né, em toda conquista, alguns judeus são levados diretamente para o país que conquistou. Por exemplo, muitos foram para a Babilônia, Daniel, Ananias, Misael, Azarias, né, conta essa história. E alguns foram levados para outras regiões, como é o caso de Esther e Mordecai, que foram parar ao sul da Babilônia. E aí, ali, depois do conquista do Império Medo-Persa, ali se tornou a capital e eles moraram ali. Quando Ciro liberou os judeus para retornarem para Sião, né? Para retornarem para Sião, e logo depois Dário permitiu a reconstrução do templo, entra essa história de Esther, aonde o rei Xerxes, durante 180 dias, dá um banquete para preparar os seus oficiais para uma guerra contra os gregos, né, na região grega e na entrada, né, na verdade, da região grega. E o que acontece? Nesse processo dessa festa, que termina com 7 dias de festa com vinho liberado para todo o povo, ele fazia isso para ganhar a confiança do povo, falamos sobre isso também e tal. Aí a rainha Vasti, ela, que ia ser apresentada como uma das belezas do reino, ela se recusa a ir na presença do rei, o rei se enfurece, aconselhado pelo seu conselho de sábios, resolve destituir Vasti da posição de rainha para dar um exemplo às mulheres do reino, para que elas não se tornassem também insubmissas aos seus maridos. E aí o que acontece? Sugerem ao rei que levante uma nova rainha. Com isso, tomam as virgens mais belas de todas as províncias. Então levou tempo para também trazer essas mulheres, enquanto o rei Xerxes vai com o seu exército para essa guerra, e depois de 4 anos em que ele experimenta várias mulheres, ele se apaixona no sentido carnal por Esther e favorece Esther, ok? Esther era judia, órfã, que foi criada pelo seu primo Mordecai, que ocupava uma posição, vamos dizer assim, uma posição privilegiada, profissional privilegiada, atendia na porta do rei, que era um alpendre, que era um hall que ficava na entrada da casa real, onde faziam seus negócios e os julgamentos de lei da casa do rei, né? E ele trabalhava ali. Então era um homem que conhecia a corte, não frequentava a casa do rei, ele não tinha acesso à casa do rei, mas ele tinha acesso ali aos negócios. E trabalhando ali, o que acontece? Ele ouve rainha, a Esther é feita rainha, né? E ele ouve 2 oficiais ali que não tem certeza, algumas traduções colocam como camareiros do rei e outros colocam como oficiais, mas eram homens próximos do rei. E o que acontece? O que ele faz? Ele ouve que os 2 estavam tramando matar o rei Xerxes. Conta para Esther, Esther conta para o rei, e aqueles 2 homens são mortos, ok? Paralelo a isso, o rei favorece um dos seus oficiais e o coloca como primeiro-ministro do reino, que é Amã. Amã, ele é de descendência agagita, que é de Agag, o mesmo povo que foi derrotado pelo rei Saul, os amalequitas. Ele é alguma descendência desse povo aí. E ele tem no coração dele um ódio por Mordecai, tio de Esther. Por quê? Porque Mordecai não se prostrava. Era uma ordem do rei que todos se prostrassem quando passasse o primeiro-ministro, mas Mordecai não se prostrava por causa dos princípios judeus dele. Ele mesmo diz, num determinado momento, que pergunta: por que você não se prostra? Ele: porque eu sou judeu. E a gente sabe que judeu não se prostra diante de nada a não ser diante de Deus. Assim como nós hoje
não nos prostramos diante de nada, de imagens, de deuses, de homens. Nós nos prostramos apenas diante de Deus. Amém? E Amã fica sabendo disso e odeia demais. Só que o ódio dele vinha também, isso a gente entende, não está escrito, mas ficou muito claro para nós. O ódio dele era porque na história os seus ancestrais haviam sido derrotados por Saul, rei judeu, rei hebreu. Então ele resolve não só matar Mordecai, mas ele resolve matar todo o povo judeu. Convence o rei Xerxes disso, ok? Convence o rei Xerxes disso e libera um decreto com o anel real, ou seja, vai se cumprir, de que todos deveriam, num determinado dia, matar todos os judeus. Sai esse decreto sobre todo o Império Persa, sobre todas as províncias da Pérsia, ou seja, inclusive em Jerusalém. Por quê? Porque estava estendido o império sobre todo o Oriente Médio, ou seja, não ia sobrar judeu, ia morrer todos, realmente. Uma das formas do inimigo espiritual de Deus, do diabo, exterminar o povo de Deus, ok? Por quê? Porque o diabo sabe qual é a promessa que há no povo de Deus. Desse povo viria o Salvador de toda a humanidade, a redenção sobre toda a humanidade. Amém? E aí, terminamos a última live. Esse é um resumo da história. Dentro dessa história, querido, se você não assistiu, você que está aqui hoje nessa live, não assistiu as lives anteriores, estão já no YouTube, assista, porque dentro dessa história veio tanto ensino, veio tanta revelação, veio tanta direção específica para as nossas vidas. Amém? Aprendemos muito, ok? E aí chega nesse momento da história. E eu queria agora que você abrisse a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 4, versículo 1. Esther 4, 1, ok? Nós temos que ler o capítulo 4 inteiro para poder entender o que Deus vai falar conosco nesse sábado. Vamos lá, todos abriram? Esther 4, 1 diz assim: assim que Mardoqueu, lembra que toda vez que eu falar Mardoqueu é a mesma coisa que Mordecai, ok? E assim que e Esther é a mesma coisa que Radassa hebraico, Esther persa. E se eu falar Assuero é a mesma coisa que Xerxes, ok? São os nomes hebraicos e persas que vão se revezando aqui. Eu vou tentar usar um só, tá bom? Assim, então vai lá, Esther 4, 1. Assim que Mardoqueu soube de tudo que havia acontecido, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinza, e saiu pela cidade, chorando e lamentando amargamente em alta voz. Em seguida, dirigiu-se até a porta do palácio real. Todavia não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão para entrar nas dependências do palácio. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei, por meio do seu decreto lido nas praças, houve grande consternação e pranto entre os judeus, com jejum, clamor e lamentação. Muitos se deitaram em panos de saco e em cinza. Quando as criadas da rainha Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou pasma e aflita, e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco e as cinzas do corpo. Todavia, Mardoqueu não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, destacado para servi-la, e deu-lhe ordens expressas para descobrir o que estava transtornando Mardoqueu. E por que ele estava tão angustiado? Veja que até aqui a rainha Esther não sabia do decreto do rei. Ok?
Vamos lá. Atá foi falar com Mardoqueu e o encontrou na praça da cidade, em frente à porta do palácio do rei. Mardoqueu lhe contou tudo o que tinha ocorrido com ele e a soma exata de prata que Amã havia prometido depositar na tesouraria do rei para execução da matança total dos judeus. Também lhe deu a cópia do decreto proclamado na capital Suzã, que determinava o extermínio dos judeus, para que ele a mostrasse a Ester e lhe explicasse tudo o que estava se passando, e lhe pedisse que fosse falar com o rei, e lhe rogasse misericórdia e intercedesse a ele em favor do seu povo. Em seguida, Atá retornou e comunicou a Ester tudo o que Mardoqueu lhe havia relatado. Então ela o orientou a transmitir a seguinte mensagem a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem que seja convocado diretamente por ele. Tal pessoa será morta, a não ser que o próprio rei estenda seu cetro de ouro para a pessoa e, mediante esse sinal, lhe salve a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu essa resposta de Ester, imediatamente mandou adverti-la. Não imagines que, somente por estares vivendo no palácio do rei, serás a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto se calares nesse momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e a tua casa, de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe, se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia? Então Ester mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital, Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda que esse seja um gesto considerado rebelde contra a lei, se perecer por isso, pereci. Então partiu Mardoqueu e agiu exatamente como Ester lhe havia pedido. Amém? Queridos, lemos aqui o capítulo 4 inteiro, porque a partir de agora, a partir daqui a gente vai entender o que acontece nessa história tão espetacular. Amém? Você está aí comigo? Está acordado ainda? Leu a história? Acompanhou? Então vamos lá. Preste bem atenção em algo. Chegamos nesse momento determinante dessa história, aonde não diz respeito só à história de Mardoqueu e Ester, de 2 judeus. Diz respeito à história de todo o povo de Deus. Por quê? Porque o decreto do rei dava condições para que todo o povo de Deus fosse exterminado nesse dia. Primeira atitude de Mardoqueu é se lamentar. Uma prática comum entre os judeus. Eles se colocavam humildes diante de Deus. Essa postura de colocar panos de saco e se deitar sobre cinzas era uma atitude de humilhação diante de Deus, dizendo: Senhor, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Está fora dos controles, do controle das minhas mãos. Eu dependo exclusivamente do Senhor para ter saída. E ele começa a se lamentar. E ele vai de forma ousada, mas não rebelde, mas ousada, diante da porta do rei. Rebelde seria se ele entrasse pela porta do rei vestido daquela forma. Mas ele não faz isso. Ele deita diante da porta do rei e ali ele se lamenta. E não só ele, mas todo judeu
que recebia esse decreto fazia a mesma coisa. Ia em postura, era uma tradição judaica, de se lamentar em panos de saco e cinza. Então você imagina que isso começa a tomar um corpo dentro da capital Suzã e dentro das províncias, onde todos os judeus começam a se lamentar por essa situação, e começam a jejuar, e começam a prantear, e começam a clamar por salvação. Bom, nessa hora o que acontece? Esther é avisada. Olha, deixa eu falar uma coisa. Mardoqueu está lá se lamentando e prostrando na porta da casa do rei, aqui nos portões. Ninguém consegue fazer ele parar. Está se lamentando, está vestido de saco. Isso aí para os persas era uma coisa fora do comum, eles não conheciam isso. Então o que acontece? Eles falam assim, ó, ele está vestido com uns panos de saco e está deitado sobre cinzas, né? Era costume eles pegarem, quando fala cinza, é pegar a terra e jogar sobre a cabeça, assim, né? Se lamentando, dizendo, ó, eu sou como o pó da terra, eu sou menos do que nada, eu não tenho controle de nada. E aí os persas, né, as mulheres e os homens que serviam a rainha Esther chegam para ele e dizem, ó, ele tá lá, não dá para entender o porquê que ele tá fazendo isso. E a rainha Esther fica pasma e aflita, diz aqui, por quê? Porque ela sabe o que é isso. Ela sabe que esse nível de lamentação é algo muito terrível. Só chega nesse nível de lamentação quando, chegou numa situação crítica, praticamente impossível de ter solução. E aí ela manda lá o oficial mais próximo dela, tá? Para falar com Mardoqueu e perguntar o que está acontecendo. E aí Mardoqueu conta, ó, tá aqui o decreto, esse aqui é o decreto aqui da cidade de Suzã, mas foram para todas as províncias, todo o povo judeu vai ser exterminado num dia só. Só tem um jeito, é a Esther tentar falar com o rei sobre isso, tentar mostrar para o rei a respeito disso. Lembra que o rei não sabia ainda que Esther era judia. Lembra das outras aulas? Foi um pedido de Mardoqueu, tanto que entende-se que esse nome Esther foi dado justamente nesse momento. Por quê? Porque ela chamava Hadassa e não teria como ela entrar no palácio com um nome judeu. Então deram um nome persa para ela, que é Esther, que quer dizer estrela. E aí Esther está lá. E aí ele falou, ó, você vai ter que interceder junto ao rei. E aí vem a resposta, a primeira resposta de Esther. Ela diz assim, olha, ainda que eu quisesse, faz 30 dias que o rei não me chama. Você entende quando eu falei que não existia nenhum tipo de romance na história de Esther e Assuero? Assuero já fazia 30 dias que a esposa não viu o marido. 30 dias que ele decidiu não se deitar com ela, então ele não chamava, não tinha motivo para chamar. Eles não tomavam café juntos. Eles não sentavam nos jardins do palácio para comer e fazer um piquenique. Não existia isso, eles não saíam para jantar. Ele só chamava quando ele queria algo dela e normalmente era a prática sexual, senão não chamava. E ela não tinha acesso ao rei. Ela não sabia desse decreto que já estava espalhado por todas as províncias, mas não chegava na casa das mulheres. Ok? Então, assim, mais uma vez eu estou mostrando isso para a gente ver a importância da história de Esther no contexto bíblico. Ok? Não era família, exatamente, Edson, não era família. Não tinha conceito de família. Ela era simplesmente uma concubina com uma posição privilegiada de rainha. Então, acima das outras mulheres estava ela. Ela estava acima das outras mulheres, ela tinha poder de ordem real dentro do palácio, ok? Mas ela não era importante no sentido de poder chegar para o rei, não tinha aqueles... Queridos, cuidado para não cair em novelas e filmes que querem romancear tudo para atrair a nossa atenção. Não, não tinha isso.
Não tinha isso. Bom, mas Mardoqueu pede essa ajuda. Fala, ó, o judeu ou a judia mais próximo do rei é você. Se alguém pode reverter essa situação, é você. E a resposta dela é, não tem como. Há 30 dias o rei não me chama. Não tá com cara de que ele vai chamar. Não tá com cara de que ele vai chamar. E os dias estão se aproximando do cumprimento desse decreto. E aí ela fala, ó, é contra a lei, eu não tenho como me aproximar. E aí, isso é relatado a Mardoqueu, e Mardoqueu, ele dá a seguinte resposta. Veja só, são os versículos 13 e 14. Não imaginas no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus. Por quê? Porque Mardoqueu já tinha detectado que era ódio e vingança no coração de Amã. Esse decreto dava autorização para que todos os judeus morressem, inclusive a própria rainha, ela era judia. Ok? Então ele fala, ó, não escaparás nem todos os judeus. Agora veja só que interessante. Ele diz assim, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a ser rainha. Nesse momento, Mardoqueu, ele diz assim para Esther, Esther, por que você acha que você, como uma judia, cujo Deus nos ensina o princípio de família, casamento, a força de um casamento, o poder da família, que vem desde Abraão, você que deveria estar vivendo na sua terra, deveria estar de volta para Jerusalém, por que é que você acha que você está nesse palácio, como concubina do rei? Rainha, mas como uma concubina do rei, uma mulher que só tem acesso ao seu marido no dia em que ele permite. Qual é o propósito, Esther, de tudo isso? Falando assim, queridos, pode até dar a sensação de que, assim, pô, que vida, que situação. Sim, Ana, Mardoqueu confrontou Esther, confrontou como mentor na vida dela, confrontou como autoridade, né, na vida dela, como pai. E é interessante a gente entender que a humildade na vida das pessoas, ela se estabelece nessa hora, né? Eu passei por uma situação, não da rainha Esther, mas essa situação familiar, quando eu me tornei líder celular, líder na igreja, líder de célula, e a minha primeira célula foi na casa dos meus pais. Então eu era o líder da célula do meu pai e da minha mãe, mas eles não deixaram de ser meu pai e a minha mãe. Então eu tive que aprender a discernir o momento em que eu exercia a autoridade espiritual e o momento em que eu me submetia a um mentoreado de honra que a Bíblia diz a respeito dos meus pais. Queridos, não é porque nós conhecemos o Evangelho, os nossos pais não, ou nós exercemos uma liderança, os nossos pais não, que eles deixaram de ser nossos mentores, que eles deixaram de ser autoridades dignas de serem honradas em todo o tempo. Então Mardoqueu, como essa autoridade, como esse mentor de Esther, o que ele faz? Ele pega e passa para Esther o seguinte confronto. Fala, ó, por que você acha que você está aí? Por que você acha que você foi levantada como rainha? Será que não tem um propósito maior nisso tudo? E eu quero que você entenda, queridos, que existem propósitos maiores na nossa vida.
Existem propósitos que Deus estabelece para cada um de nós, que vai além de casarmos, constituirmos família, tudo isso é projeto de Deus para nós, de termos um trabalho, uma empresa, de ajuntarmos dinheiro, gerarmos recursos profissionais, tudo isso é bênção de Deus para nós. Mas existem propósitos. E nós só faremos história se entendermos o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Quantos estão entendendo isso? Deixa eu falar algo para vocês, para você anotar aí. Situações exigem decisões. E quem não aprender a decidir, dificilmente reverte situações ao seu favor. Situações exigem decisões. E quem não aprender a decidir, dificilmente reverte situações ao seu favor. Esther precisava decidir. Esther precisava decidir entre se omitir, ok? Ou agir a favor do seu povo. Ela sabia, ela não podia dizer, não sabia. Ela ficou sabendo. Então ela precisava decidir. Entenda que na nossa vida nós sempre precisamos decidir. E ela tinha o exemplo do seu primo Mardoqueu, porque ele decidiu entregar aqueles dois que estavam fazendo o motim. Ele decidiu. Amém? E nós precisamos aprender a decidir também. A não se omitir. Mardoqueu, quando ele entrega aqueles dois homens, ele podia ter sido chamado de mentiroso. Ele poderia ter sido chamado de conspirador junto. Ele poderia ter morrido. Mas ele não se omitiu. Então, uma das coisas que a gente precisa aprender é a tomar decisões. Situações existem decisões, queridos. E Esther decide agir. Quando ela é confrontada por isso, porque Mardoqueu diz, olha, chegou o momento, queridos. Chegou o momento. Ok? Chegou o momento em que Deus vai te usar realmente na posição que Ele te colocou. Você não está aí. O que Mardoqueu estava querendo mostrar para Esther? Preste atenção nisso, que é tremendo. Esther, você não está aí só para satisfazer os desejos do seu rei. Você não foi levado para o palácio, tirado do seio da tua família, só para ser uma concubina do rei, ou só para ser uma rainha. Esther tem algo maior por trás disso. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Você não está na empresa que você está só para ganhar o teu salário. Você não tem a empresa que você tem só para ter recursos financeiros. Você não mora no bairro em que você mora ou na casa em que você mora hoje só porque não tinha outra casa para você morar, não tinha outro bairro, ou porque você achou esse bairro o mais bonito. Tudo tem um propósito de trás. Em tudo Deus tem algo para fazer e para agir através das nossas vidas. E nós precisamos entender. Nós precisamos compreender, precisamos estar atento à voz dos nossos mentores, que muitas vezes quer nos mostrar isso. Muitas vezes somos mentoreados em direção ao nosso propósito. Amém? Queridos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando eu estava no mundo ainda, eu já trabalhava com designer gráfico, eu queria fazer publicidade. E não tinha publicidade à noite em Ribeirão Preto, só tinha durante o dia. Mas eu precisava trabalhar para poder pagar a minha faculdade. Então eu transferi para um curso noturno. Qual era o curso que mais próximo que eu achei? Foi o curso de letras, porque eu falei assim, bom, isso pode me ajudar a fazer a redação das publicidades que eu quero trabalhar. E eu fiz o curso de letras. Estudei latim, estudei inglês, estudei português, literatura, blá, 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 blá. Ok. Nunca dei aula. Nunca trabalhei com isso. E achei que não iria me ajudar em nada, queridos.
até eu me converter, até eu me tornar um pastor, até eu assumir a posição da escola de líderes, até Deus me mostrar que Ele queria me usar para escrever livros. E quando eu comecei a escrever livros, o quanto me ajudou as minhas aulas de gramática, de língua portuguesa. E quando eu comecei a pregar, o quanto isso me ajuda na minha desenvoltura, para falar em vocabulário e todas essas coisas. Queridos, eu não fiz uma faculdade à toa. Eu fiz algo que tinha propósito para o que Deus queria de mim lá na frente. Quantos estão entendendo isso e podem dizer, eu entendo e eu recebo também o propósito de Deus para a minha vida? Às vezes a gente não sabe, a gente não entende agora. Versículo que nós falamos na última live, você vai lembrar, versículo que nós falamos na última live, né? O que eu faço agora, vós não entendeis. Tem coisa que a gente não entende agora, mas basta você dizer isso aqui. E Esther, depois de mentoreado, olha a importância de um mentor nas nossas vidas. Como é que Esther ia decidir? Talvez isso acontecesse, se Esther não tivesse um mentor, talvez isso acontecesse sem ela nem saber que estava acontecendo. Então glorifique a Deus pela vida do seu mentor, pela vida do seu pastor, pela vida do seu líder, pela vida dos seus pais, pela vida daqueles que te mentoriam, seja na vida profissional, financeira, espiritual. É muito importante a gente ter pessoas que vão chegar com uma visão mais ampla e vão poder nos mostrar o propósito. Amém? Amém? Então, o que acontece nessa hora? Nessa hora, preste bem atenção. Esther decide agir. Ela é confrontada na sua alma, mas como Esther tinha uma característica humilde, ela não resiste ao confronto. Então eu trago aqui uma frase antiga do apóstolo René. Diante do confronto, renda-se, não resista. Amém? Devemos nos render diante do confronto. Pessoas que ficam endurecidas diante do confronto não avançam. Amém? E aí o que acontece? Ela decide agir. Mas primeiro, para entrar na guerra, ela se prepara. Amém? Para entrar em guerra, devemos nos preparar. E não podemos enfrentar uma guerra que é espiritual. Lembra que não era o ódio de Amã contra Mordecai ou Mardoqueu. Era o ódio de um inimigo contra todo o povo de Deus. A guerra era espiritual. E nós já aprendemos na jornada bíblica que guerras espirituais não se lutam com armas físicas, com armas naturais. Então o que ela faz? Vamos fazer um jejum. Vamos fazer um jejum. Vamos jejuar. Vamos buscar naquele que pode nos livrar a direção do que devemos fazer. E ela convoca, pede para Mordecai convocar todos os judeus em Susana, capital, para que jejuem durante 3 dias. Ok? Durante 3 dias. Não vão comer nada, não vão beber nada e vamos jejuar. O jejum de Esther são 3 dias sem comer e sem beber. O famoso jejum de Esther, né? São 3 dias entregues a Deus, totalmente sem comida. Bom, e aí ela convoca, Mordecai convoca os judeus para jejuarem, só que ela diz o seguinte: olha, calma, vamos jejuar primeiro. Olha que interessante, como é que é ter calma nesta hora? Como é que é nós termos calma numa hora de tanta aflição? Queridos, não adianta se precipitar. A falta de paciência nas guerras tem levado muitos à derrota. Uma guerra se vence com inteligência, não com força. Amém? Vou repetir. A falta
de paciência numa guerra tem levado muitos à derrota. Uma guerra se vence com paciência, não com força. Amém? Você está enfrentando uma guerra na tua casa, não estou falando você, por algum motivo, paciência. Essa guerra vai ser vencida com inteligência, não com força. Não é batendo boca, não é brigando, não é gritando, não é xingando, é com inteligência. Você está enfrentando uma guerra no seu ambiente profissional, você está enfrentando uma guerra na sua geografia por causa da tua célula. Uma guerra se vence com inteligência, não é com força. Tenha paciência. Aqueles que não têm paciência estão sendo derrotados porque agem de forma precipitada. Ai, pastor, até quando terei paciência? Até o momento em que você vê Deus preparando o terreno para você agir. Esther sabia que só Deus poderia preparar o terreno para que ela pudesse agir. Então ela convoca um jejum. Mas ela não só convoca o jejum, ela também dá o exemplo jejuando e influenciando as suas servas a fazerem o mesmo. Ok? Então veja só, ela não só fala, ó, vão jejuar. Ela fala assim, vão jejuar porque eu e as minhas servas, que eram persas, também jejuaremos. Amém? Entenda uma coisa, um líder, anota isso, um líder influenciador está sempre disposto a se sacrificar, senão não é líder. Essa aí é para postar, tá? Um líder influenciador está sempre disposto a se sacrificar, senão não é líder. Não adianta só Esther falar, vão lá e jejuem, que vai dar tudo certo. Não, jejuem porque eu vou jejuar também. E vou influenciar minhas servas a jejuarem também. Queridos, olha que loucura. Para um persa, para uma mulher persa, passar 3 dias sem comer, sem entender o poder do jejum. É uma influência de liderança. Queridos, o líder, ele influencia. Presta atenção numa coisa, o líder que se sacrifica, ele influencia até aqueles que não conhecem o contexto, até aqueles que não conhecem o propósito. Mas a postura dele, o discurso dele, o testemunho de vida dele é tão poderoso que influencia as pessoas. Influencia as pessoas a trabalharem a favor do reino. Daniel, queridos, influenciou o cozinheiro para que ele pudesse fazer o jejum e não se contaminar com as comidas do rei. Daniel influenciou o eunuco, que era obrigado a cuidar deles, para não se contaminar com a comida do rei, através da sua postura. Homens babilônicos que não tinham o menor entendimento do que era o propósito do jejum. E eu quero dizer que você será esse líder influenciador, se estiver disposto a se sacrificar. Só quem está disposto a se sacrificar é que tem respaldo da parte de Deus, de influência. Não é aquele que manda, não é aquele que só tem um discurso, é aquele que está disposto a se sacrificar. E Esther estava disposta a se sacrificar. Então, primeiro, o preparo espiritual, para depois a ação natural. Guarde isso no seu coração. Primeiro, preparo espiritual, para depois a ação natural. Ela não poderia ir falar com o rei. Ela não poderia ir falar com o rei se ela não preparasse o ambiente espiritual. Lembra que nós já falamos disso? Precisamos criar ambientes espirituais favoráveis ao mover de Deus. Você na tua casa precisa criar em oração, jejum, o ambiente favorável para o mover de Deus. Você no seu trabalho precisa, através de oração e jejum, preparar o ambiente favorável para o mover de Deus. Amém? E ela cria esse ambiente favorável, jejuando, orando, buscando em Deus. Amém? Cria esse ambiente. E aí o que ela faz? A Bíblia diz que ela se veste com a sua melhor roupa, a
roupa real, e vai em direção e entra no pátio interno da casa do rei. Lugar em que ela não estava, presta atenção, ela não estava autorizada a entrar. Aí a pergunta pode ser a seguinte: poxa, mas se ela não estava autorizada a entrar e ela entra, então ela foi rebelde. Ela foi rebelde. Só que o discurso dela para Mordecai mostra que ela não era rebelde, porque ela se submeteu ao resultado da decisão dela. O rebelde é aquele que faz fora da lei e não quer, presta atenção, e não quer pagar o preço da sua decisão. Ok? Então o rebelde é aquele que faz contra o princípio, contra a lei e ainda acha que está certo. Esse é o rebelde. Por isso ele se rebela. Esther não fez isso. Esther, quando disse para Mardoqueu, jejue, eu vou falar com o rei, mesmo não sendo permitido, se perecer por isso, eu pereci. Ou seja, se não der certo, eu me sujeito à sanção da lei, que era a morte. Você está compreendendo a diferença? Então ela entra na presença do rei disposta a morrer, se fosse necessário. Se entregar ao cumprimento da lei, se fosse necessário. Amém? Mas você vê que ela é estratégica. Ela vai lá e coloca as vestimentas de rainha. Ela não se apresenta diante de Xerxes de qualquer jeito. Ela não se apresenta se lamentando. Presta bem atenção nisso. Lembra de José, Gênesis 41, 14? Diz assim: assim que ouviu isso, o faraó mandou chamar José, que foi trazido às pressas da prisão onde estava. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se perante o faraó. Apresentou-se perante o faraó. Veja só, que tremendo isso. José foi se barbear, José foi se aprontar para se apresentar diante de uma autoridade. Existe a forma correta que devemos nos apresentar diante de uma autoridade. Não é porque estamos na pós-modernidade, queridos, que o princípio da autoridade caiu por terra. Existe uma forma correta de você se apresentar, de você se colocar diante de uma autoridade, seja ela qual for. Sabe, e aí eu falo por mim, não estou falando a respeito dessa história, eu vejo muita irreverência sendo ministrada nos dias de hoje em relação à autoridade. Filhos que chegam diante dos pais de qualquer jeito, se apresentam diante dos seus pais, querem uma liberdade diante dos seus pais, para falar de qualquer jeito com pai e com mãe. Desculpa, isso está errado. Isso está errado. Pai e mãe, independente da pós-modernidade, independente da época em que vive, continuam sendo pai e mãe e dignos de honra pela palavra de Deus. Entendeu? Então, filho que chega pro pai, e aí, brother, chama, e aí, mano, e aí, cara. Pelo amor de Deus, o que é isso? É uma quebra de princípio terrível. Tem a forma de você se apresentar diante de uma autoridade. Pai e mãe, eles são autoridades. Eu estou dando exemplo de pai e mãe, mas de qualquer outro. De qualquer outro. Ok? Eu não tenho a menor vergonha de ver meus filhos me chamando de senhor, mas eu não exijo isso deles. Eles aprenderam isso. Eles dizem, pai, o senhor vai sair hoje? O senhor vai trabalhar hoje? Isso não é para mim, isso é para eles. Porque quando eles chegarem diante de uma outra autoridade, eles vão ter, prestem bem atenção nisso, quando eles chegarem diante de uma outra autoridade, eles vão ter postura correta e eles vão alcançar o favor do rei. Eles vão alcançar o favor do rei. Ok? Não é a autoridade que precisa ficar exigindo isso, é o princípio ensinado
que gera isso. Então nós precisamos entender esse princípio, porque isso é bíblico. E aí Esther, o que ela faz? Ela se apresenta diante do rei, como José se apresentou diante de Faraó, com postura, mostrando a dignidade que existia naquele rei, a autoridade daquele rei. E aí o que acontece? O rei olha para Esther, estende o seu cetro em direção a ela. Pá! Toda vez que estendia o cetro, era dizendo, olha, você entrou na minha presença sem ser chamado, mas você não vai morrer. Pode tocar nesse cetro. Aí ela vem, toca no cetro e recebe favor de Deus, do rei. E lógico que o favor era de Deus, era Deus movendo. E aí o que acontece? É isso mesmo, Ana. É isso mesmo. Tem que pedir a bênção para o pai e para a mãe. Sempre. Eles são canais abençoadores na nossa vida. E aí o que acontece? Ela toca no cetro. E não perece. E aí o rei vira para ela e fala assim, o que a minha rainha deseja? Se até metade do reino darei para você. Né? Coisa linda. E aí ela fala, não, eu tenho um pedido para fazer, mas primeiro eu quero te dar um banquete. E quero que você chame o primeiro-ministro, quero dar um banquete para os dois. E aí o rei aceita participar do banquete de Esther, né? Isso é tremendo demais, aceita participar do banquete de Esther e chama Amã, e vem Amã também. Amã fica, queridos, impressionado, falando, meu Deus, até a rainha está me honrando aqui, porque Amã era extremamente honrado pelo rei. O rei tinha decretado que todo mundo deveria se curvar diante de Amã. E agora a rainha chama ele para um banquete. No meio do banquete, o rei vira para Esther e diz assim, ó, tá lindo o banquete, tá uma delícia, tá maravilhoso, mas qual é o pedido que você quer fazer? Ela diz assim, antes de fazer o meu pedido, eu quero pedir outra coisa. Que amanhã o rei e Amã voltem para outro banquete. Vai vendo, queridos. Vai vendo isso. Vai vendo isso. Outro banquete. Aí ele fala assim, tá bom. Despede Amã, despede a rainha. No dia seguinte vai ter outro banquete. Amã, queridos, ele sai desse banquete mas muito feliz. Ele se sentiu honrado por ter sido convidado por Esther. Lembra a arrogância. A arrogância cega, queridos. A arrogância cega por completo. Ele vai encerrar mesmo a primeira live aqui, já deu 1 hora. Meu Deus do céu! Haja história, haja revelação. Quando me avisar aqui, eu já explico que nós vamos encerrar, ok? E aí o que acontece? Amã sai muito feliz, mas totalmente cego pela arrogância. Estou sendo honrado pelo rei, estou sendo honrado pela rainha. Agora ninguém mais me segura, daqui a pouco eu vou tomar o lugar desse rei aqui, de tão importante que eu sou nesse reino. Só que quando ele sai, quem que ele encontra na porta do palácio? Mordecai. E Mordecai não se prostra. Aí, queridos, toda a felicidade dele cai por terra. Ele volta para casa, chama a esposa e alguns amigos, dá um banquete ali em casa e fala assim, meu Deus ele não fala, tá? Meus deuses, meus deuses, eu fui honrado pela rainha, eu fui honrado pelo rei, e quando eu passo na porta, aquele Mordecai, ele não se prostra. Ele não se prostra. Sabe o que ele fala? Eu fui honrado pelo rei, eu fui honrado pela rainha, com tudo isso não me satisfaz enquanto eu ver Mordecai na porta do rei. Olha o quanto a arrogância pode cegar a vida de uma pessoa. Olha o quanto a arrogância pode cegar
a vida de uma pessoa. Estou encerrando esse vídeo em 5 segundos e retorno aqui para a continuidade dessa imersão. Shalom, queridos, já estamos ao vivo de novo para a segunda parte da imersão Jornada Bíblica, o livro que não menciona Deus, nesse sábado, dia 4 de julho. Só quem voltou já. Só quem voltou. Vamos lá. Todos voltando rapidamente. Graças a Deus, você está atento, voltando para essa segunda parte da aula. Amém? Eu tirei até a blusa porque aqui já ficou quente. Amém, queridos? Então, veja só. Nós encerramos falando que preste bem atenção nisso. Nós encerramos falando que a arrogância de Amã não permitia ele viver a experiência de estar sendo honrado. Olha só isso. Ele foi honrado pelo rei, ele foi honrado pela rainha no banquete, e a preocupação dele estava com Mordecai. Olha como a arrogância mexe com a vida das pessoas. Olha como a arrogância influencia a vida das pessoas. Que terrível que é isso. Que peso que é isso para a vida de uma pessoa. Ela não consegue estar satisfeita. Ela não consegue estar bem. Ela está ali, sendo honrada, participando do banquete na casa do rei, está preocupado com o homem que está de saco de cinza, sentado na porta do rei. Para você ver o quanto a arrogância cega a vida de uma pessoa. E ele chega em casa e conta isso para a esposa, e conta isso para os amigos, e aí, instruído por eles, ele decide fazer uma forca no quintal da casa dele, bem alta, uma forca de 50 côvados, para enforcar Mordecai no dia seguinte. Ele quer enforcar Mordecai no dia seguinte. Ok? E aí o que acontece? A gente começa a ver, lógico que em tudo Deus estava agindo, e aí, naquele dia à noite, o rei Xerxes, ele perde o sono, ele não consegue dormir, ele fica com uma insônia terrível, ele não consegue dormir de jeito nenhum. E aí, o que acontece? Ele pede para que os servos dele tragam o livro do registro de crônicas do reino. Todo livro todo reino tem um livro de crônicas, de registro, já falei disso, de ata, né, dos acontecimentos para ficar registrado. Israel tem isso, inclusive algumas partes desses livros estão na Bíblia. Primeiro e segundo livro de Reis, primeiro e segundo livro de Crônicas, conta os atos dos reis de Israel. E assim era também na Pérsia. E aí o que acontece? Olha só, tá lá os homens lendo, e aí eles leem exatamente a passagem em que Mordecai manda avisar o rei de que existia um motim, de que 2 servos iriam matar o rei, e o rei é salvo. Quando o rei ouve essa história, ele diz assim, peraí, foi Mordecai? Foi esse tal de Mordecai, ou Mardoqueu, que me avisou? Como é que ele foi honrado a respeito dessa atitude de benevolência para comigo? Era muito comum os reis honrarem aqueles que o ajudavam. E aí, dizem assim para ele, não, nada foi feito. Ué, mas ele não reivindicou honra, posição, tesouro, recompensa? Não falou nada. Ah, não é possível. Eu preciso honrar esse homem. Eu preciso honrar este homem. Queridos, o rei não precisava honrar. Já tinha passado. Quem é que ia lembrar disso? Mas a humildade de Mardoqueu, com certeza nessa hora impressionou o rei. Ele não foi honrado e não falou nada. Ele fala assim, eu quero honrar a Mardoqueu.
Quando, isso provavelmente já é de manhã, quem entra na presença do rei é Amã. Amã foi lá na presença do rei pedir para quê? Para enforcar Mardoqueu. Porque Mardoqueu não se prostrava diante dele. Quando Amã entra, antes dele poder falar qualquer coisa, o rei fala assim: Amã, eu tenho uma pergunta para fazer para você. O que deve ser feito para o homem que o rei deseja honrar? E aí, pela segunda vez, a arrogância cega Amã. Ao invés de Amã primeiramente falar: meu rei, quem é este homem? Para que eu possa entender melhor a história e dar minha opinião. Quem que o Senhor deseja honrar? Não, ele automaticamente já pensa que é ele mesmo. E ele fala assim: bom, eu estou participando do banquete, eu sou o primeiro-ministro, eu tenho, abaixo do rei Xerxes, eu tenho todo o poder aqui nessa província, com certeza sou eu que ele quer honrar. E aí ele descreve, ele fala assim: ó, as melhores roupas, roupa real, manto real, coroa real, cavalo real, e que vem alguém puxando este cavalo e dizendo assim: assim se faz ao homem a quem o rei quer honrar. Ele dá uma descrição para o rei espetacular. Espetacular. Por quê? Porque ele achava que era ele. Ele falou: bom, se sou eu vou fazer o melhor. Manto real, coroa real, cavalo real, com alguém puxando e declarando: assim é o homem a quem o rei honra. Quando ele termina de falar tudo isso, queridos, o rei fala: amei a ideia. Perfeito. Perfeito. Eu quero agora então que você pegue, procure Mardoqueu, Mordecai, e faça isso com ele. Jesus. Jesus. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar como é que Amã fica nessa hora? O homem que ele tinha ódio. O povo que ele tinha ódio. Ele agora vai ter que honrar. E aí a Bíblia diz, como é que ele não vai obedecer ao rei? O rei mandou que ele fizesse isso. O rei mandou que ele fizesse isso. Então aí o que acontece? Ele pega, põe o manto, põe a coroa, põe no cavalo, sai andando pela cidade, puxando o cavalo e dizendo assim: assim é o homem a quem o rei honra. Tá. Ele trazendo o cavalo. Ou seja, todo mundo vendo o primeiro-ministro puxando Mordecai, sentado em cima do cavalo real. Queridos, ele fica perturbado. Ele volta para a casa dele, ele conta para a esposa dele, e aí a esposa dele já dá a sentença, fala: meu Deus, se agora esse homem está sendo honrado por Deus, o teu declínio começou. Porque você mandou matar esse homem, todos os seus servos, todos os seus conterrâneos, todos os judeus. Presta atenção como Deus é soberano em tudo. O Deus silencioso, o Deus que não aparece, o Deus que não fala, mas o Deus que age em todo o tempo. Não dá tempo de Amã fugir, de pensar alguma coisa. Quem chega? Os servos do rei, para levar Amã para o banquete do segundo dia. E lá vai Amã. Você consegue imaginar a cara de Amã indo para esse banquete? Pensando: e agora, o que vai ser de mim? E aí, tem o banquete, e mais uma vez, o rei pergunta para Esther: Esther, qual é o teu pedido? Fala para mim qual é o teu pedido. Amém? Abra aí no livro de Esther, capítulo 7, versículo 3. Esther 7, 3.
Enquanto você abre, eu quero te dizer, não ache que porque Deus não falou nada, ou porque Deus não se manifestou de alguma forma, que ele está parado, que ele está calado, que ele não está fazendo nada. O nosso Deus age por mistérios. Por mistérios, nós precisamos estar atentos à forma misteriosa com que Deus age. Misteriosa e poderosa com que Deus age nas nossas vidas. Amém? Esther capítulo 7, versículo 3 diz assim: Então a rainha Esther respondeu: Se realmente encontrei graça a teus olhos, ó rei, e se for do teu agrado, concede-me a vida e a vida do meu povo. Eis meu desejo, a minha súplica e minha súplica. Falo desse modo, porquanto o meu povo e eu fomos sentenciados ao extermínio, a matança e o aniquilamento. Se somente tivéssemos sido entregues como escravos e servas, eu ter-me-ia mantido em silêncio. Olha isso, queridos. Olha isso. Espera aí que eu vou fixar esse comentário aqui agora. Vamos lá. Olha isso. No entanto, essa desgraça que se aproxima não irá compensar o prejuízo que dela resultará ao rei. Para o rei. Diante dessas palavras, o rei Xerxes indagou a rainha Esther: Quem é esse que ousa pensar em praticar ato de tamanha abominação? E onde se encontra esse coração perverso? Até o rei viu. Até o rei Xerxes viu o nível da perversidade. Respondeu Esther: O adversário e inimigo é Amã. Então Amã ficou aterrorizado diante do rei e da rainha. Queridos, presta atenção nisso. Olha que postura estratégica da Esther. Ela não fez o pedido no primeiro dia, porque ela sabia que precisava de um mover, precisava de uma ação. E aí, naquela noite, o rei honra. Quando ela vê, o rei tem a insônia, descobre Mordecai, honra Mordecai. Quando ela sabe que Mordecai é honrado, ela fala: agora é o dia de pedir. Queridos, prestem atenção. Deus sempre nos mostrará o momento certo de agir. E quando Deus mostrar os momentos de agir, faça isso com ousadia. Não fique calado. O problema é que ou a gente age precipitadamente, ou a gente demora demais. Existe um tempo certo para todas as coisas. Existe propósito. Tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo certo. E nós precisamos de discernimento espiritual. E isso só se consegue com jejum, com oração, com vida com Deus, para saber o momento certo de agir. Ela não agiu nem antes, nem perdeu a oportunidade. Ela agiu na hora certa. Mordecai foi honrado, ela falou: opa, agora é a hora de agir. No segundo banquete ela vem e diz, só que olha o que ela diz: eu peço que você tenha compaixão de mim e do meu povo. Aí ela já fala de que povo ela é. Mas aí ela já tem o favor do rei. Ok? Porque se a gente for para ser vendido por escravo, eu não digo nada. Já vim como escravo para cá? Não vou reivindicar nada. Agora, morrer a preço de dinheiro. Eu digo que o dinheiro que Amã quer colocar no seu tesouro, porque existe um preço, Amã falou, pediu para o rei: ó, eu vou restituir os cofres com valor. O preço que Amã quer pagar pela nossa morte não vai pagar o prejuízo que a nossa morte vai trazer para o teu reino. Queridos, ela não só ficou se lamentando: oh, rei, eu não quero morrer, minha vida é preciosa. Não, ela mostrou claramente qual era para o rei, qual era o prejuízo que ele ia ter. Gente, olha que inteligência. Olha que sabedoria. Olha que postura.
diante de um problema. A minha pergunta para você, e eu também faço essa reflexão: temos sido inteligentes e sábios para enfrentar os nossos problemas? Diante de um desafio, qual é o nível de inteligência e sabedoria que nós temos exercido? Porque ela foi muito inteligente. Ela foi muito sábia nas suas palavras. E aí o rei pergunta quem foi que teve essa ideia tão terrível. Um rei tão sanguinário quanto ele pergunta, mas quem é esse homem tão perverso? E aí ela fala, aí depois de tudo isso ela fala, é Amã, inimigo e adversário. Ou seja, por essas palavras, inimigo e adversário, que são traduções da palavra Satanás e diabo, ela diz, é como se ela estivesse dizendo, esse é o nosso inimigo. Esse é o nosso inimigo. O meu inimigo não é Amã. O meu inimigo é o meu adversário. Ela mostra aqui que a batalha é espiritual. Ela mostra que a guerra é nas regiões celestes. De que a permanência do povo de Deus é um propósito celestial. E aí Amã fica perturbado, fica perdido. Fica perdido. E o rei, quando ouve que é Amã, ele também fica enfurecido e ele sai da sala, ele fica andando para um lado para o outro. E aí Amã pula em cima de Esther, pedindo clemência, pedindo misericórdia. Quando o rei volta, olha isso, quando o rei volta, Amã está em cima de Esther. Aí o rei fala assim, mas peraí, além de querer matar todo mundo, agora você quer abusar da minha rainha na minha casa. O rei interpreta de que ele estava tentando agarrar Esther. E aí, ele chama os guardas colocam um pano na cabeça de Amã, a partir daí ele fica lá preso, e contam para ele que Amã tinha construído uma forca para enforcar Mordecai. E aí o rei manda enforcar Amã na própria forca que ele havia construído. E a gente vê ali, presta atenção nisso, a gente vê o mover de Deus expondo a estratégia do inimigo. Até esse momento, Deus expôs a estratégia do inimigo. Ok? Após essas coisas, o rei dá a Esther a casa de Amã, e isso dá a entender que ela passa a ter uma vida além do palácio, ok? É interessante a gente ver isso. Por que Deus dá a Esther a casa de Amã? Porque ele dá liberdade para Esther. Se ela vai querer continuar sendo rainha, ou se ela vai querer ter a sua vida livre, até dessa posição. Muito, muito tremendo o que Esther colhe como fruto. Né? Porque não tinha sentido, ela não precisava ter uma casa. Por que Esther teria uma casa? Se não fosse para poder ter uma vida além do palácio agora. Uma vida livre. É como se ela tivesse recebido a carta de alforria. E coloca o anel que estava no dedo de Amã, no dedo de Mardoqueu, e o levanta como primeiro-ministro em todo o reino persa. Queridos, assim como a arrogância precede a queda, a humildade precede a honra. Nem Esther, nem Mardoqueu foram arrogantes durante todo o processo. Em todo o tempo eles foram humildes. Esther foi humilde quando chegou na casa do rei. Esther foi humilde quando se apresentou ao rei, quando foi feita rainha. Esther foi humilde quando precisou enfrentar uma situação difícil como essa. Mardoqueu foi humilde em preservar o rei, não buscou honra para si, mesmo tendo salvado a vida do rei. Ele poderia ter reivindicado. Então, assim como a arrogância, queridos, ela
precede a queda, a humildade, ela precede a honra. Ok? Agora veja, e Mardoqueu não reivindicou ser honrado por ter salvado o rei e restituiu na história a honra perdida por Saul na tribo de Benjamim. Quando Saul desobedece a Deus, a tribo de Benjamim é desonrada. E Saul é deposto da posição dele. Aqui Mardoqueu agora, contra os mesmos amalequitas, na posição de humildade, restitui a honra à tribo de Benjamim. Olha isso, queridos. Olha isso. E eu quero que você agora anote uma frase que Deus falou comigo. Podemos ser credores da honra pela humildade ou devedores dela pela arrogância. Olha isso. Vou repetir. Podemos ser credores da honra pela humildade ou devedores dela pela arrogância. Isso aí é para você publicar nos anais celestiais, porque nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos até saber como reivindicar os nossos direitos em humildade. Agora, tudo isso, queridos, tudo depende de qual legado vamos deixar com o propósito que nos é oferecido. A minha pergunta para você é: qual legado você vai deixar com o propósito que te é oferecido? Deus tem propósito para a nossa vida. Qual legado nós vamos deixar através desse propósito? Porque o desafio ainda não acabou. Queridos, o desafio ainda não acabou. O decreto do rei continuava valendo. O povo judeu, ainda, o inimigo foi exposto, foi denunciado, mas o povo ainda corria perigo. E aí Esther pede pelo seu povo ao rei e fala: rei, o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora? O povo vai morrer, eu preciso que você liberte o povo desse decreto. Seria muito simples. O rei falava assim: ó, eu anulo esse decreto aqui agora. Mas não é isso que ele faz. Ele fala para Esther: Esther, eu te dou a liberação para você escrever um decreto para que o povo judeu possa se defender dos seus inimigos. Não seria mais fácil Deus simplesmente mudar o decreto? Sim ou não? Responde aí para mim. Responde aí para mim. Não é muito mais fácil Deus simplesmente mudar o decreto? Ele é rei. Não importa. Ele muda e acabou. Ele sela com o anel dele e acabou. Não seria muito mais simples o rei simplesmente cancelar o decreto anterior? Mas ele não faz isso. Sim, o rei pode tudo. O rei sempre pode. Naquela época, João, os reis estavam acima da lei. Não existia lei para o rei. Não é que nem hoje, que se o presidente cometer um crime, ele é deposto. Não, é o rei. É o rei. Quem que vai falar contra o rei? O rei era uma autoridade totalmente impositória. Ele mandava, impositiva. Ele mandava e acabou. Tinha uma regra de conduta? Sim. Tinha uma regra de conduta, João. O rei não deveria mudar, porque ele voltar atrás. Qual era o problema dele voltar atrás? Credibilidade. Essa era a questão. Por isso que os reis não voltavam atrás, por questão de credibilidade.
ok? Mas eles poderiam sim. Eles poderiam sim. Ok? Se o rei... exatamente. Se o rei Dário não cancela o decreto de jogar Daniel na cova, ele perde credibilidade. Então, dificilmente os reis voltavam atrás num decreto. Porque eles não queriam perder credibilidade. Eles queriam mostrar que eles eram firmes, que o que o rei fala, ele fala. E ponto. Né? A mesma coisa Pôncio Pilatos quando manda escrever o julgamento de Jesus, né? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Os judeus vão diante de Pilatos e diz assim, olha, mas ele não é o rei dos judeus, está errado o que você mandou escrever. E aí a resposta de Pilatos é, o que eu escrevi, escrevi. Por que ele responde daquela forma? No sentido de mostrar autoridade. Ele fala, não, está escrito, acabou. Acabou, não vou voltar atrás. Por quê? Porque voltar atrás era uma perda de credibilidade. Mas podia, porque o rei ele podia tudo. Ele podia matar, ele podia mandar matar, ele podia fazer o que ele quisesse, era o rei. Não existia uma lei que impedisse o rei de fazer alguma coisa. Até porque na cultura persa, na cultura egípcia, na cultura grega e na cultura... Não, romana não, tem mais uma. Babilônica, os reis eram considerados deuses na terra. Além de rei, ele era Deus. Ok? Então ele podia fazer o que ele quisesse. Só que ele não faz. Ele libera Esther para dar um novo decreto. Então, primeiro, ele não sai mal, pensando de forma racional. E segundo, ele dá livramento. Mas o que a gente entende por isso, na verdade? Que há, da parte de Deus, momentos em que Ele nos livra. E em outros momentos que Ele nos capacita a vencer. Amém? Existem momentos em que Deus vai nos livrar. E existem momentos em que Deus vai permitir a luta para mostrar vitória através das nossas vidas. Se todas as vezes Deus apenas te livrar, você não se fortalece para vencer. Então, em alguns momentos você vai precisar vencer no poder dele, mas vai precisar lutar. Tem situações da sua vida que Deus não vai te livrar, vai te dar força para lutar. Senão, a gente cai sempre naquela mesma situação. Presta atenção nisso. Senão a gente cai sempre naquela mesma situação. Por que Deus então deixou a árvore no meio do jardim? Por que Deus não tirou essa enfermidade? Por que Deus não? Por que Deus não? Não é esse o caminho. Tem momentos que Deus nos livra. E tem momento em que Ele nos dá luta para que nós vençamos. Quando vocês estão entendendo e podem dizer obrigado, Jesus, pelas lutas que hoje eu tenho. Porque são as oportunidades que o Senhor está me dando para vencer. Queridos, esse momento ele é muito forte para mim. O que Deus está falando aqui é muito poderoso. Porque se nós entendermos isso, nós não vamos ficar parados. Esther não ficou parado. Ela falou, outro decreto? Então vamos lá. Fez o outro decreto, espalhou. E os judeus se prepararam para enfrentar os seus inimigos. E a Bíblia diz, aí que você vê o Deus invisível e calado trabalhando. A Bíblia diz que quando esse decreto chegou, para os judeus houve grande luz, grande alegria, grande gozo e grande honra. Esther 9,16, anota aí. E eles começaram a se alegrar, porque eles poderiam enfrentar os inimigos. Sabe o que aconteceu? Muitos dentre os povos que moravam junto com os judeus ficaram atemorizados com essa alegria deles e se fizeram judeus também. Em outras palavras, eles falaram assim, meu Deus, esses caras foram decretados morte e eles estão celebrando, é porque eles têm muita certeza da vitória. Eu vou ser como eles. Eu vou me juntar a eles.
eu vou lutar junto com eles. Queridos, eu quero te dizer que se diante dos desafios você celebrar, você se alegrar, você buscar em Deus a tua força, outros vão ver que a tua força é maior do que ela é mesmo, porque ela vem de Deus e vão se juntar a você no mesmo propósito. Nós agregamos pessoas no propósito quando temos dentro de nós o júbilo e a alegria de saber que o nosso Deus vai nos dar livramento. Quantos podem celebrar por isso? Amém? Você está entendendo? Meu Deus. O que é isso? Vamos lá. Muitos se fizeram judeus porque tiveram temor. Falaram assim, como é que eles estão celebrando se o decreto é para que eles morram? Eles estão acreditando que vão vencer. Então eu vou me juntar a eles. Chegou o dia marcado para o extermínio dos judeus, conforme Amã, havia decretado, mas nesse dia, ao invés de serem massacrados, os judeus se vingaram de todos os povos que os odiavam. E inclusive, os 10 filhos de Amã tinha 10 filhos, foram também mortos nesse dia. Ok? Aí depois desses acontecimentos, os judeus começaram a comemorar uma festa chamada Purim. Purim, que vem do termo pur, que quer dizer sorte. Purim, que vem do termo pur, que quer dizer sorte. Ok? Por quê? Porque o dia do massacre dos judeus, o Amã tirou em sortes. Ele lançou o pur. Então daí o nome Purim, a festa de Purim, que pur significa sorte e faz uma alusão, Então essa festa de Purim, que é a festa das luzes, é uma comemoração ao livramento divino. Desculpa, não é a festa das luzes, esquece. Festa de Purim só. Comemoração ao livramento divino. Nesse dia, os judeus costumam recitar o livro de Esther publicamente 2 vezes, ok? E distribui dinheiro aos mais necessitados. Amém? Então, não só Deus denunciou o inimigo, como também deu força para que o povo lutasse e vencesse. E nisso surgiu uma festa que é muito, muito, muito importante, celebrada pelos judeus até os dias de hoje, o dia do livramento do Senhor. Não vamos entrar para o lado da festa agora, podemos fazer até uma jornada sobre a festa, porque tem muita coisa que fala essa festa. Mas eu deixei uma pergunta nesses dias lá no grupo do Telegram. O que Esther, Mordecai, Xerxes, Vasti e Amã, eles têm em comum? Eu coloquei lá essa pergunta, O que Esther, Mordecai, Xerxes, Amã, Vasti, eles têm em comum? Vou até beber aqui, enquanto você pensa. O que é que eles têm em comum? Todos eles não escaparam do propósito divino. Todos eles. Todos eles estavam sujeitos a um propósito divino. Nós também não escapamos. Podemos até fugir, nos esconder, nos omitir, mas o propósito ele se cumprirá. Se Esther não tivesse ido falar com o rei, o que foi que Mordecai falou? Você pode até não assumir a sua responsabilidade agora. Deus dará livramento ao povo judeu de outra forma. O que Mordecai estava falando? Olha, o propósito de Deus jamais serão
frustrados, os propósitos de Deus. Cabe a nós decidir se queremos participar disso ou não. Nenhum propósito de Deus será frustrado se eu decidir não participar. Mas se eu decidir, com certeza, eu entrarei para a história. Nenhum propósito de Deus será frustrado se eu não decidir participar. Mas se eu decidir, com certeza entrarei para a história. Deus não podia obrigar Vasti a entrar na presença de Xerxes ou não. Mas na sua presciência ele sabia que se Vasti se rebelasse, cumpriria o seu propósito. Ele não poderia fazer com que Amã odiasse Mordecai. Mas na sua presciência ele sabia que se Amã odiasse Mordecai, ele cumpriria o seu propósito. Ele não podia fazer com que Esther decidisse entrar na Câmara do Rei ou não. Mas na sua presciência ele sabia que se Esther entrasse, o seu propósito se cumpriria. Onde eu estou hoje? Onde Deus me colocou? Qual é o propósito? Eu volto novamente em João 13, que diz: o que eu faço agora, vós não compreendeis. Tem muitas coisas nas nossas vidas que nós ainda não temos capacidade de compreensão daquilo que vem da natureza divina. Mas nós podemos estar abertos para aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Eu tive uma experiência muito poderosa com isso na minha vida, de simplesmente me submeter ao propósito e à vontade de Deus. Há 20 anos atrás, eu, já cristão, cuidava dos jovens na igreja, do ministério de jovens, era uma coisa que eu amava fazer, fazia com muita dedicação, muito amor, muita alegria, tinha resultados em cima daquele trabalho que a gente fazia tanto na igreja El Shaddai quanto na Donep, que eu era coordenador do apoio jovem da Donep, cheguei a coordenar quase todo o estado de São Paulo e salvando muitos jovens para Jesus, ganhando muitas vidas para Jesus. Isso me trazia alegria de estar servindo a Deus, me trazia satisfação. E aí chegou a visão celular no modelo dos 12. E é interessante porque a visão chegou e tocou muito meu coração, achei lindo a proposta da visão. Só que dentro dessa proposta da visão veio uma proposta de mudança no meu chamado. Apóstolo Fábio, meu mentor, meu líder, me procurou e disse assim: olha, nós vamos começar a trabalhar com a visão celular e a liderança dos jovens vai ser passado para um outro casal. Não vai mais ficar com você. Vai passar a pastor Murilo e pastora Carolina. E ele falou assim: eu só tenho uma palavra para te dar. E aí ele chegou e me mostrou essa palavra em João 13. Jesus está dizendo: o que eu faço agora você não entende, mas há de ser revelado depois. Eu vou ser sincero que para minha alma aquilo foi um baque. Por quê? Porque eu trabalhava com algo que eu gostava, eu tinha êxito naquilo, eu tinha chamado para aquilo. Então foi, na alma você precisa administrar, assim como Esther. Ela precisou dominar sobre a sua alma, e para saber o que fazer nessa hora. Então, na minha alma ficou aquela sensação de perda, de trabalho não valorizado, sabe?
Por quê? Porque são setas que nós recebemos no momento de tomar uma decisão. Sabe que em todo momento que você precisar tomar uma decisão, você vai receber setas. Você vai receber sabedoria divina e setas inimigas. E você vai precisar entender, detectar o que vem de Deus e o que não vem. E a minha alma ficou um pouquinho ali atribulada, mas eu decidi aceitar. Eu decidi ser humilde e não arrogante. Em falar, mas eu me dou bem, eu tenho resultado, eu fiz, eu peguei, eu larguei. E eu decidi falar, ok, eis-me aqui. E aí ele falou assim, eu vou te passar uma outra função, que é a consolidação. E aí eu perguntei para o apóstolo, eu falei, e o que é a consolidação? Ele falou, eu também não sei. Olha que respaldo. Eu também não sei. Mas o que eu tenho ouvido da visão é que é algo importante. E eu pensei em você. Né? Então, você vê. Eu estava saindo de uma posição certa, com resultado consolidado, com satisfação pessoal, para ir para um lugar incerto, sem respaldo, ou seja, sem um manual que seguir, sem um discurso, um ensino, diante de algo que não tinha resultado nenhum. Porém, quando você simplesmente diz sim para o propósito de Deus, mesmo sem saber agora, mas para aquilo que vai ser revelado, Deus ele pode te usar. E Deus vai nos usar quando nós estivermos debaixo do propósito dele. E o que eu vejo, né? E aí o que aconteceu? Quando eu fui lendo essa história de Esther, eu fui vendo quantas coisas a gente vive e às vezes pratica sem o conhecimento. E com o conhecimento é muito mais fácil. Eu não tinha onde buscar informação, onde buscar modelo. Eu fui para Bogotá, eu fui para Manaus, mas Bogotá e Manaus não eram cidades como São Paulo. Os problemas de uma metrópole, de uma megalópole como São Paulo, desafiaram o processo de consolidação. E aí o que eu fiz? Durante 6 meses, eu orei e jejuei e não coloquei nada da consolidação em prática. Durante 6 meses. Porque eu precisava que Deus me desse resposta. E foi interessante porque esses 6 meses foi 6 meses calados. Eu não ouvi a voz de Deus, eu não tive direção, eu não tive revelação, mas eu tive um preparo espiritual para assumir uma posição em que Deus estava me colocando. E quando terminou esses 6 meses, eu tinha nas minhas mãos, de uma forma sobrenatural, uma estrutura de um ministério de consolidação, que nem Manaus tinha. Né? E o que acontece? O que a gente vê, né, com isso? Eu acredito hoje que o que eu tenho como resultado na minha vida ministerial não existiria se eu tivesse permanecido lá com os jovens, porque não era lá que Deus me queria. Porque eu simplesmente disse sim para algo que eu não conhecia, para algo que não me agradava a princípio. Deus moveu a mão dele, a ponto de hoje eu ter, esse é o menor de todos, reconhecimento pessoal do trabalho que eu faço, não só local na igreja El Shaddai, mas nas igrejas de aliança, nas igrejas da visão, no Brasil. Só para você ter uma ideia, eu passei 4 noites ministrando um congresso da visão no Rio de Janeiro, para uma regional inteira no Rio de Janeiro. Agora, já ministrei em quase todos os estados brasileiros. Tenho livros publicados a respeito de consolidação, seminários, congressos, fruto de um
propósito de Deus estabelecido no tempo dele e segundo a vontade dele. Então, queridos, onde eu estou hoje? Onde Deus me colocou? Qual é o propósito? Nenhum propósito de Deus será frustrado se eu decidir não participar. Ele vai levantar outro, ele vai fazer de outra forma, na onipotência dele. Amém? Mas se eu decidir, com certeza, eu entrarei para a história. Amém? Eu quero que você encerre. Quero encerrar esse estudo do livro de Esther, tão poderoso, com essa frase: nenhum propósito de Deus será frustrado se eu não participar, porque daí cai por terra qualquer arrogância humana. Não é por mim, é por ele. Se eu não tiver, não para. Se eu não aceitar, não para. Se eu reclamar, não para. Se eu retroceder, não para, porque os propósitos dele se cumprem. Mas se eu disser sim, Deus fará história através da minha vida. Se você dizer sim, Deus fará história através da tua vida. Se nós dissermos sim, Deus fará história através das nossas vidas. Há coisas muito além do que comer, beber, vestir, comprar, gastar. Há um plano muito maior do que isso, que Deus quer que você e eu vivamos juntos para glorificar o nome dele e estabelecer o seu reino aqui nesse tempo, em nome de Jesus. Quantos recebem? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, encerramos mais uma jornada. Quanta coisa, Pai, quanta coisa o Senhor falou conosco, e quão lindo é ver os teus propósitos se cumprindo integralmente, porque a tua palavra não mente, a tua palavra é verdade, os teus princípios são reais e o teu poder, Pai, é infinito. Por isso nós te agradecemos, que fique impresso no nosso coração não só uma história bíblica, mas as revelações, os ensinamentos que essa história nos traz. Obrigado, Pai, porque os teus filhos entenderam a necessidade de investir um tempo nas suas vidas para crescerem espiritualmente, pessoalmente, porque a tua palavra nos traz crescimento em todos os aspectos. E para que cada dia mais, através desse crescimento, possamos nos aproximar de ti e do teu propósito para as nossas vidas. Obrigado, Pai, por nos fazer plenos, felizes, influenciadores, por nos levantar, Pai, nessa geração e poder, através de nós, abençoar aqueles, Pai, que precisam, que não te conhecem, que estão subjugados pelo pecado, que estão com a sentença de morte decretada contra eles. Senhor, sabemos que o teu propósito em nós hoje é o mesmo através da vida de Esther e Mordecai, livrar pessoas da morte. Fomos arregimentados para isso. Capacita-nos com humildade, arranca o princípio da arrogância que nos cega, dá-nos a humildade que precede a honra. Faz o Senhor sabermos nos posicionar diante dos mentores e autoridades das nossas vidas, sendo humildes, sendo atentos à tua voz através da vida deles. E que jamais, Senhor, os nossos lábios liberem qualquer palavra de lamentação por não vermos nem ouvirmos o Senhor. Porque no teu silêncio e na tua aparente ausência, o Senhor continua trabalhando. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Só quem recebe, diga eu recebo. Uhul! Glória a Deus. Meu Deus, que final de jornada é esse? Eu não sei vocês, mas eu tive que me esforçar para orar aqui. Eu literalmente orei
pelo Espírito, porque sozinho, porque se fosse para eu orar eu não ia conseguir. Meu Deus, que forte foi essa jornada, como todas as outras, né? Mas foi algo... Ih, vem aqui, senhor. Ó, alguém veio aqui falar bom dia e parabéns para vocês. Ela tá de roupinha, ó, da Gap, ó, que chique, né? Ela vem aqui falar bom dia para vocês. Amém, queridos? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje o grupo do Telegram vai ficar aberto o dia inteiro. O dia inteiro. Então, gente, deixa eu falar uma coisa. Hora de postar. Eu quero ouvir as impressões. Eu quero ouvir as frases. Eu quero ouvir o que Deus falou com você. Se tiver dúvidas, põe lá. Vamos debater, vamos conversar. Vamos aproveitar, ok? Tem live da Apóstolo agora também para você se alimentar. Testemunhos. Mas o grupo vai ficar aberto o dia inteiro. Aproveite isso, ok? E queridos, seja um influenciador. Levante pessoas. Busque pessoas para participar. Olha o quanto nós estamos recebendo. Olha o quanto isso está impulsionando as nossas vidas para viver mais no centro da vontade de Deus. Eu quero declarar que você será instrumento para influenciar. Alguns aqui já têm sido usados por Deus. Muitos alunos entraram desde a última jornada até hoje, ok? Mas todos vocês podem ser usados em nome de Jesus, amém? Vamos lá para o Telegram agora. Beijo, Shabbat Shalom, ótimo sábado, obrigado, Deus abençoe, obrigado por todos estarem aqui, Felipe, Luciane, Marilza, João, Mário de Carvalho, Valéria, Maria Cecília, Doutora Nazaré, Isabelle, todos, Maria Elisa, todos, Lica, obrigado por vocês serem fiéis, comprometidos, que Deus abençoe vocês, Lucélia, todos que estiveram aqui, muita gente, Mônica Passanante, Antônio Carlos, Pastora Fernanda, eu vi aqui, Kelly, Roseli, Deus abençoe, Felipe, Kennedy, quantos mais? Não lembro mais quem tá aí também, deixa eu ver aqui, o Ézia, glória a Deus, Enio, Deus abençoe, Pastora Ana, tá aqui, Ana Cristina Barbosa, tá aqui, Germano, beijo Germano, Lica, todos, Deus abençoe. Até a próxima jornada. Amanhã no grupo eu coloco o tema da jornada da semana que vem. Hoje vamos lá. Carlos Bonorino, todos. Deus abençoe. Deus abençoe Mogi. Deus abençoe São Paulo. Deus abençoe o Rio. Deus abençoe o Sul. Deus abençoe o nosso Brasil. Em nome de Jesus. Amo vocês. Beijo no coração.